Vídeo 105. Muito boa tarde, meus amigos, e espero que esteja tudo ótimo com vocês. Antes de mais nada, lá está a ilha, a mesma ilha que eu foquei no último vídeo, quando eu gravava aquela última sequência, e era à noite, né? Agora estamos no horário do meio-dia, né? Naquele dia mesmo que eu fiz a última sequência, eu cheguei a iniciar esse vídeo 105. E eu acredito que vocês estejam esperando que eu conte de uma vez o final daquela história, né? Como que aquela história daquele acidente terminou, né? E eu confesso para vocês que no último dia que eu gravei, quando eu terminei o 104, eu estava num estado emocional muito difícil. Eu tive que dar uma boa respirada, caminhei um pouco e até o meu celular surpreendeu, né? Eu já tinha gravado vários vídeos e eu ainda tinha memória, né? Só que eu iniciei o 105 num estado emocional muito difícil, né? Eu estava muito tenso e até nesse meu estado emocional junta, né, todos os meus acidentes então que eu já tive no passado e aquele próprio acidente ali que eu estava socorrendo, as memórias daquele acidente. E no futuro, né, depois de 1989, eu ainda tive outros acidentes e outras situações limites em que eu estive frente a frente com a morte, né? Então, naquela hora ali, juntou todo esse estado emocional, né? É uma carga emocional muito forte para mim, ainda hoje, narrar tudo isso, né? E eu até acredito que foi um alívio, porque o 105 eu iniciei tenso, narrando ali naquela hora de noite, e o celular cortou o vídeo, né? Ele cortou o vídeo num modo que ele tem de reserva de bateria, né? Quando a bateria chega num limite, ele corta, né? Ele para as funções para resguardar o sistema, né? E eu estava, apesar de estar muito tenso, eu estava com a história toda na cabeça e, como eu digo, embalado para contar a história, né? E só que quando ele cortou o vídeo 105, eu ainda pensei, não, mas ainda tem bateria, eu vou fazer esse vídeo porque é agora que eu tenho que contar isso, né? E foi aí que eu vi que ele iniciou novamente o vídeo e cortou, né? Ou seja, ele tinha este modo de preservar o sistema e eu não conseguiria gravar mais, né? E foi bom. Eu confesso para vocês que eu não tinha mais estado emocional para narrar essa história, né? E apesar disso, eu fiquei pensando nesses últimos dias como eu tinha terminado o vídeo 104 e na verdade ali já tinha um pequeno erro na narrativa, né?
Quando eu iniciei a história do acidente, eu contei para vocês que tinha o barulho do motor do caminhão e tinha um outro barulho muito forte, né? E quando eu passei por cima da cabine do caminhão, eu vi que ali sobre a cabine tinha um motor de refrigeração. Era um caminhão daqueles com carga perecível e ele tinha um motor que funcionava sobre a cabine e aquele motor também tinha ficado funcionando e fazia um barulho infernal, né? E naquele momento que eu tentava salvar aquele homem, antes do Alan descer até mim, apareceu um homem. Apareceu um homem e eu perguntei quem ele era e ele disse que era um caminhoneiro que tinha parado na beira da estrada em função do acidente. E como ele me disse que era caminhoneiro, eu perguntei se ele sabia como desligar aquele motor em cima da cabine, né? E ele disse que sabia, né? E ele desligou aquele motor, né? Subiu na cabine e desligou aquele motor. E tinha lá um sistema que eu não sei onde é que ficava, o chaveamento daquilo. E ele voltou ali até mim e eu disse, naquele momento sim, eu disse para ele procurar um brasileiro chamado Alan sobre a estrada e me mandasse o Alan até lá, né? E foi dessa forma que o Alan chegou ali e me perguntou qual era a real situação e o que nós poderíamos fazer para tentar tirar aquele homem, né? Então foi ali que eu disse para ele tentar conseguir uma corda, uma corrente. E eu lembro que a corda que ele trouxe primeiramente, a corda arrebentou, né? Eu narrei que a corda não deu certo. Na verdade, a corda arrebentou. A corda não tinha, né, resistência suficiente para puxar aquela lata. E depois sim, quando ele trouxe uma corrente, com aquela corrente amarrada na barra de direção do caminhão, eu disse para ele fazer a força que fosse necessária com o furgão para tentarmos soltar aquele homem, né? E na verdade, eu escutava o barulho das rodas do furgão cantando os pneus, aquela corrente e aquela lata estralava muito, né? Eu senti que a própria corrente ia arrebentar e o Alan ainda voltou lá para me perguntar se tinha dado certo, né? E eu disse para ele, não, precisa mais força, né? E ele disse, mas vai quebrar o furgão, né? O furgão não vai aguentar, ele não tem a força suficiente, né? E eu disse para ele, faz a força necessária, se tiver que quebrar o furgão, quebra. Mas nós temos que conseguir puxar a lata, né? E ele tentou mais uma vez, aquilo estava uma situação limite ali. O homem praticamente nem falava mais, muito pouco se mexia. Tinha uma respiração muito forte, uma respiração que era só um barulho, era um ronco, não era mais um barulho normal de respiração. E eu senti que ele estava realmente morrendo naqueles momentos, né? E o Alan volta lá naquela situação e ele me disse, olha, o furgão não tem forças para soltar, para puxar mais, né? Ele disse, eu dei toda a força do furgão, quase arrebentei eixo, quase arrebentei tudo e realmente o furgão patina, ele dança lá em cima na estrada e não tem força, né? Daí eu disse para ele, arranja um caminhão, né?
pega alguém lá que tem um caminhão, né? Ele disse, não, tem gente lá com caminhão. Eu disse, pega alguém com um caminhão, engata a corrente num caminhão e eu tenho certeza que um caminhão vai conseguir puxar, vai ter a força suficiente. E na hora que soltar um pouco aqui a lata, eu seguro o homem e tiro ele daqui, né? E isso já tinha se passado muito tempo. A situação estava realmente muito crítica. Aquele homem já praticamente nem perdia mais sangue, porque ele não tinha mais sangue para perder. Ali nos meus pés já tinha feito uma poça de sangue. Eu passava os pés, eu sentia que eu estava numa poça de sangue. E a situação era a mais limite possível, né? E eu vendo que aquela situação seria a nossa última chance, né, de tentar libertá-lo dali, naquele mesmo momento chega o auxílio médico, né? Aquele primeiro veículo que tinha levado aquele primeiro homem para um hospital tinha conseguido avisar a GNR e tinha chegado socorro até nós, né? E parte do socorro eram médicos, né? Quando eu vi aquelas pessoas de branco ali, né? E daí eles já chegaram com iluminação, né? Eu pude vê-los e eles viram que a situação era crítica, né? E eu disse para eles, socorro, nós temos que tirar o homem daqui, né? E ele já está quase soltando e na hora que ele soltar, eu passo ele para vocês, né? E na verdade, aqueles médicos, eu acredito que não fossem médicos. Eles eram muito novos, eram uns guri. Eu tinha 25 anos, eles tinham menos idade que eu, eram uns guri. E na verdade, eu acredito que eles fossem uma espécie de paramédicos, socorristas, né, enfermeiros, mas eu acredito que ali nem existia um médico, né? E eles foram colocando umas luvas, né? E eles só me disseram, não, agora o senhor pode deixá-lo, que a situação está sob o nosso controle, né? E eu disse, mas como deixá-lo, né? Se eu sair daqui, ele vai ficar pendurado, né? O corpo dele vai ficar todo para baixo, né? E ele está preso só pelas pernas, né? Pelo que sobrou das pernas, né? E a calma deles era uma calma assim, ó, e eu escutei de novo aquela frase, né? Não, é preciso ter calma. Na hora que eles me disseram que era preciso ter calma, simplesmente eu fiquei furioso, né? Eu disse, não tem que ter calma, né? Eu é que tenho que ter calma de escutar isso de vocês, né? Eu disse, quem é que vai vir aqui segurá-lo? Eles disseram, não, o senhor sai daí e depois nós vamos tomar conta da situação. E eu disse, tá, mas vocês vão deixar ele pendurado aqui? Daí eles me disseram, não, nós temos que esperar chegar os bombeiros, o resgate. Eu disse, ele não vai suportar esse tempo todo. Não há condições, ele está no limite, ele está por um fio de vida, ele já perdeu muito sangue e eu não preciso ser médico para saber que esse homem está no limite. Se nós não tirá-lo daqui agora, ele vai morrer, né? E eles disseram, não, o senhor deixe que a situação está sob o nosso controle e quando chegar o resgate, que for retirado, cortado a lata, nós vamos retirá-lo. Eu já não sabia mais o que eu ia fazer, eu já não tinha mais força física e emocional, a situação realmente era limite e não era eu que sabia a melhor maneira de cuidar daquele homem, mas com certeza aquele pessoal também não sabia, porque eu senti que eles iam deixá-lo morrer, eles não iam entrar ali enquanto não chegasse o resgate, né? E sabe lá que horas chegaria o tal resgate e como iriam tirá-lo dali, né? Naquele momento eu abandonei a situação
e vi que eu não podia fazer mais nada. Continuo no próximo. Valeu!